Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje você pega a pipoca, porque essa pipoca tem uma substância que pode te deixar mais jovem. Será? Não. Não é bem isso, mas é que hoje a gente vai falar do filme A Substância. E daí já deu um chute aqui, gente, porque o filme é bem louco, e daí a gente até enlouquece. Chegou aqui, já tô pensando que tem até substância na pipoca, será? Bom, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like, coloca aqui as suas observações. Você assistiu o filme? Você também achou bem louco como eu? Você gostou do filme? Porque concorreu ao Oscar? Você achava que merecia? Coloca aqui, escreve aqui pra gente aqui no canal. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, deixa também seus comentários, coloque seu like onde você estiver, tá? E entra aqui no canal do YouTube Tatiana Benites e depois deixa seu like também. Escreve pra gente o que você achou desse filme polêmico. Polêmico. Dá pra ver aqui pela fotinha que tá aqui em cima, né, gente? Só pela foto a gente já vê que cicatriz é essa? Damião, ajuda a gente a falar um pouquinho dessa ficha técnica para a gente entender sobre o que é esse filme. Vamos lá, vamos aqui no Sessão Pipoca Espiritual falar da substância, data de lançamento, 19 de setembro de 2024 no Brasil. A diretora Caroline Farguet, 2 horas e 20 minutos de duração, é um filme de terror. A substância conta a história de Elizabeth Demi Moore, a eterna Molly de Ghost do outro lado da vida, agora uma atriz que já foi muito famosa e bem-sucedida. Elizabeth está com 50 anos, é apresentadora de um programa de ginástica e recebe a notícia que será trocada por uma atriz mais jovem. Com isso, Elizabeth entra em uma crise consigo mesmo, mas tudo muda quando ela descobre a substância, uma espécie de droga que promete torná-la a melhor versão de si mesma, mais jovem e mais bonita. O filme retrata o tema de quando um profissional pode ser rapidamente substituído, não por sua capacidade, mas por sua idade, na qual já é considerado velho e ultrapassado. E apesar de termos evoluído consideravelmente, quando o assunto é compreender e combater o etarismo, Tati. É, minha gente, o filme é bem polêmico. Vamos falar de idade, vamos falar de envelhecimento e vamos falar de substâncias, né, gente? Bom, antes da gente começar a falar sobre fazer a nossa análise espiritual do filme, eu vou passar aqui para vocês a nossa vinheta. Vou ali tomar uma substância já. Já tomei minha substância, tô 5 minutos mais jovem, talvez. Bom, vocês que já assistiram o filme, gente, coloca aqui os comentários, porque esse filme é que eu comentei com tanta gente que eu assisti e todo mundo fez tanto comentário que eu acho que vale tanto a pena esse debate, né? É um filme louco, né? Acho que eles podiam ter economizado, inclusive, nos 10 últimos minutos finais, eles não precisavam ter feito, ali estragou ali a parte do filme. O Damião falou que o filme está considerado terror. Não é terror também. Pode assistir. É nojento. É nojento. Assim, é um filme que quem tem estômago fraco não veja. Por exemplo, eu, graças a Deus, assisti com mais pessoas ao meu lado, então eu fechava o olho e falava, eu já posso olhar. Aí a pessoa falava, ainda não. Aí não olhava, ficava um tempo, porque realmente são cenas fortes, assim, né? É um filme louco, filme forte,
Mas acho que essa reflexão que traz o filme, ela é sensacional, sensacional. Tirando os últimos minutos do filme, como eu disse, os 15, 10 minutos últimos ali que não precisava, que estragou o filme, realmente, né? A discussão vale muito a pena sobre essa questão de padrões estéticos do mundo, né, da sociedade. Né? A sociedade tem uma questão de beleza que é cruel com todo mundo. É cruel. Se você não tem um cabelo tal, né, você não é bonita. Se você não tem um corpo tal, você não é bonita. Você tem que ter mais peito, você tem que ter mais bunda, você tem que tirar o peito, você tem que tirar a bunda, você tem que, né, é o tempo inteiro, principalmente para as mulheres, para o homem também, isso é cruel, mas principalmente para as mulheres, né, o tempo inteiro a gente se cobra. Se vai aparecer a ruguinha, se eu tenho que fazer uma maquiagem antes de fazer um vídeo, se eu tenho que colocar um filtro, se eu tenho que fazer tal coisa, com tal roupa eu não posso sair, se eu vou em tal local eu não posso usar tal coisa. Então é o tempo inteiro essa cobrança estética, né? Estética. Para quem é rico, para quem é pobre, para quem é gordo, para quem é magro, o tempo inteiro nós somos cobrados por isso. E aí, no filme, a gente tem uma coisa mais cruel ainda, que são algumas profissões nos quais nós perdemos a oportunidade de continuar trabalhando por causa da nossa idade, né? Por causa de um padrão estético. Então, os esportistas sofrem com isso também. Então, a vida de um esportista, ela termina muito cedo, porque eles acham que o rendimento não é o mesmo, a estética não é a mesma, então ele também vai se aposentar antes, né? Que bom se ele for famoso e se ele for jogador de futebol, que ganha bem, né? Agora, se não for, né, como é que faz? O filme conta a história de uma mulher que trabalha na televisão e vai envelhecer. Só que o programa que ela faz é um programa de ginástica lá, com as novinhas, os novinhos, não sei o quê. E aí o cara fala: olha, ela tá velha. A gente vai ter que substituir. Né? E o que acontece é que ela escuta os comentários que ele faz. E aquilo para ela dá um nó na cabeça dela se sentir um lixo, dela se sentir usada, dela não saber o que fazer da vida dela, de falar, e agora, o que eu faço? Não vou conseguir ser nada. Olha só que absurdo, como não ser nada, né? Olha que ponto a gente chega nos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? Que a gente acredita no que o outro está falando, que a gente não vai ser mais nada, que a gente não serve para mais nada. Então a gente desabona tudo que a gente já fez, porque a gente ficou velho, e daí a gente acaba desacreditando da gente mesmo. E o que a gente construiu? E o que nós fizemos até ali? E o nosso crescimento moral, intelectual, profissional, será que isso não conta? Né? Talvez para essa profissão não, mas será que eu não tenho capacidade para fazer outras coisas? Então, a história do filme gira em torno disso, de que ela se desespera por não poder perder esse emprego, e ela resolve tomar uma substância que oferece, né, que surgiu ali, oferecido por alguém, que promete que ela vai ser a melhor versão dela. E a melhor versão dela é jovem. Né? Então, a sociedade cobra tanto da gente essa coisa estética, que hoje em dia é tão falado em fazer coisas estéticas no corpo, né? Fazer um botox, fazer uma plástica, fazer isso, fazer aquilo, que daí ela chega num ponto em que ela nem tem mais isso para fazer. Né? Nem isso
dá jeito, porque ela envelheceu. O corpo envelhece, o corpo de carne envelhece, né? E é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, como não adianta mais nada disso, ela vai para essa fórmula mágica, né? E esse envelhecer, que ela na verdade nem é velha no filme, né? Torna isso cruel, né, Damião? Sim, porque, na verdade, né, a substância faz uma crítica contundente aos procedimentos estéticos cada vez mais excessivos e questionáveis, né, Tati? Principalmente pressões constantes que mulheres, em particular, sofrem para atender padrões de beleza. A doutrina espírita nos fala da importância do cuidado com o corpo e com o espírito também. Como podemos ver no capítulo Sede Perfeitos, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: demonstrando-lhes as relações que existem entre corpo e alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente de vosso corpo, o instrumento daquela. E podemos ver a necessidade de cuidar de ambos, pois o nosso corpo é a morada do espírito, portanto, devemos cuidar bem dele. Mas não devemos esquecer da importância de cuidar do nosso espírito. Não devemos julgar ninguém sobre a importância ou não de mudar ou melhorar a sua aparência, mas não podemos deixar de nos questionar, antes de fazer qualquer procedimento estético, a importância disso realmente em nossas vidas. O que essa mudança irá acrescentar, os prós e os contras, para saber se vale a pena ou não fazê-lo. E chegando a uma resposta positiva, buscar um profissional qualificado para o procedimento, pois nesse caso não podemos nos orientar pelo menor valor ou preço promocional. Temos que buscar referências sobre uma clínica segura e com profissionais qualificados. E, de novo, né, Tati, sem excessos e sem loucuras. É o amar-se a si mesmo para que possamos amar ao próximo, né, Tati? A gente precisa aprender a se amar, né? Porque quando a gente não se ama, quando a gente não aprende a ver o valor em nós, qualquer coisa que os outros digam, a gente vai acreditar, né? E a gente vai acreditar se a pessoa falar: você tá velha, você tá feia, você não tem capacidade, né? E o filme fala sobre isso, né? É uma crítica à indústria da beleza, mas é bem forte as cenas que tem no filme. Fala do envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é um processo natural do nosso corpo, né? É uma fase que a gente vai ter que passar, assim como a gente passou pela nossa infância, como a gente passou pela nossa adolescência, a nossa fase adulta, a gente vai ter que passar pelo envelhecimento. É algo natural. E é tão bom quando a gente chega na maturidade, quando a gente consegue entender algumas coisas que a gente fez e a gente fala: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Né? E a gente começa a ter um pouco mais de consciência das coisas, quando a gente realmente quer crescer, quando a gente realmente quer se autoconhecer, né, a gente começa a entender um pouco mais as coisas que passam com a gente. Quando a gente tem a espiritualidade com a gente, ou seja, independente da nossa crença, da nossa religião, né, se a gente tem uma religiosidade, uma espiritualidade, a gente consegue, eu acho que, se blindar um pouco mais dessa coisa de só do corpo. É claro que a gente precisa cuidar do corpo, e cuidar muito bem, já que ele é um empréstimo temporário que nós temos e a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar com ele. Então, para a gente não sofrer as dores do corpo, a gente precisa cuidar dele muito bem, senão a gente vai ter as consequências físicas que não fazem bem para nós. Mas a gente precisa cuidar do corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Então, quando a gente consegue fazer esse combo, a gente consegue ver o envelhecimento de uma outra forma. Mas isso para nós. Mas a gente tem a questão do que está de fora, né? O que está de fora vai me contratar, mesmo eu estando mais velho? O que está de fora vai deixar de estar comigo porque eu estou mais velho? E hoje a gente tem essa questão do etarismo, né? Quer dizer, a gente sempre teve, né? Hoje a gente tem essa palavra para falar
a gente chama de etarismo, né? Mas a gente sempre teve essa questão, depois dos 40 é mais difícil de arranjar emprego, né? Hoje ainda subiu para 50, porque agora a gente vive mais, né? Mas é mais difícil de arranjar emprego, porque vão sempre escolher os mais jovens. Dependendo da profissão que nós temos, é mais difícil você se encaixar nos padrões de determinadas empresas, porque algumas empresas vão preferir um padrão mais jovem, vão fazer um tratamento diferente com as pessoas. Tem costumes diferentes. E daí a pessoa que tem um costume que tem 50, 60 anos, talvez não se adapte a uma empresa jovem para trabalhar só com garotos de 20, 25 anos. Então, a gente tem toda essa dificuldade, né, dentro do mercado de trabalho, né, que são as visões de fora que chegam até nós. Né, tem as opiniões, os olhos lá de fora, né, o julgamento das pessoas que vão contratar ou deixar de contratar a gente por causa da idade. Uma questão do etarismo, né, Damião? Olha, e falando desse etarismo, né, Tati, a substância tem muitas camadas, mas a principal delas é o etarismo. O filme mostra como esse preconceito pode afetar a vida das pessoas. E olha, tem um relatório mundial da Organização Mundial da Saúde. O etarismo se refere a uma ideia preconceituosa, como pensamos, como nos sentimos, como agimos, direcionadas às pessoas com base na idade que tem. E o preconceito afeta a saúde mental da pessoa, porque ela tende a ficar em isolamento, não se sente confortável no ambiente, onde ela é basicamente rejeitada por ter mais idade, e isso, inclusive, podendo levar à depressão. E o espiritismo fala, o etarismo está definido como a descrição feita pela idade de alguém. Muitos geralmente consideram o etarismo seja relacionado somente aos preconceitos direcionados à pessoa idosa. E um dos mais salientes sinais de atraso espiritual, ainda fortemente presente nesse planeta, é o preconceito. Embora seja socialmente constrangedor admitir que temos preconceitos, o fato é que o cultivamos lá no âmago do nosso ser. Raríssimos são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas particularidades na mais ampla acessão da palavra. E o Livro dos Espíritos, questão 803, Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta obtida não dá lugar a dúvidas. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. E a substância aborda temas universais: o medo de envelhecer, a solidão, a obsessão pela autoimagem, a busca incessante pela validação através do olhar alheio, pela juventude, a perfeição estética. O filme faz uma crítica a vários assuntos: beleza, compromisso com o outro, sucesso, autoestima, necessidade de se sentir amado pelo outro, sobre a indústria de descartar pessoas pela idade e principalmente as mulheres, né, Tati? É legal você falar do negócio do compromisso com o outro, porque, bom, na questão da substância, né, ela se transforma em duas que são uma, e, bom, se você assistiu o filme, você vai entender, se você não assistiu, assista. São duas pessoas distintas, né, e que, na verdade, têm uma mesma essência. Elas não respeitam uma outra, né? E daí mostra a questão também da fase, né? Da vida, né? Onde a jovem não respeita a questão da outra, que é a mais velha, ela quer viver aqueles momentos, ela quer ficar mais tempo como um corpo jovem, né? E sem ligar para outra, né? Só que ela tem um limite, isso, né? E aí mostra essa questão de como nós lidamos, né, com as situações do nosso dia a dia. Quando nós somos jovens, nós temos mesmo esse pensamento que a gente quer curtir a vida, a gente quer conhecer
coisas diferentes, pessoas diferentes, a gente quer ter os nossos momentos, daí a gente fala para os nossos pais, mas eu sou jovem, aquela coisa que a gente já fez na vida um dia, né? O filme trata um pouco disso, né? Dessa irresponsabilidade jovem, que ele sabe que ele tem determinadas responsabilidades, algumas ele cumpre, algumas ele só vai cumprir quando já não dá mais, né? E daí isso passa no filme. E daí, em contrapartida, a pessoa que é mais velha, a essência dela mais velha, ela vai fazer o quê? Ela vai se vingar daquele corpo jovem que ela não pode mais fazer parte, porque hoje ela sente dores, ela já está mais velha, ela já não consegue mais, ela tem raiva da juventude. E daí ela tem raiva da parte jovem dela, que curtiu, que fez e blá, blá, blá. Então agora ela vai se vingar dela, come de tudo, ela come gordura, ela faz todas as coisas erradas e fala, não tô nem aí para o que vai acontecer depois. Será que a gente também não faz isso com o nosso corpo? Falar, não, eu não comia, eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia, eu vou fazer agora, eu tô velha, né? Agora, só esperar meu tempo passar. Isso também não tá certo, né? Porque se o corpo tá aqui, a gente precisa cuidar dele. Então tem essa dualidade no filme que é interessante a gente conseguir observar, porque é a questão do respeito com ela mesma, né? E o respeito com o outro, que na verdade no filme é uma coisa só, é o outro, mas é ela, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Vocês estão entendendo? Mas é isso. A gente acaba desrespeitando a nós mesmos porque a gente quer ferir o outro. Tem algumas profissões que são muito mais cruéis, né? Quando o Daniel falou disso também, né? A questão do protagonismo, né? O sucesso, a fama. Então, a gente quer ser visto, a gente quer ser validado. Hoje em dia, com as redes sociais, é isso. Ai, mas as pessoas não dão like, então eu não posso. Eu sou feio, no que eu estou fazendo não está dando certo. E tudo mais, e daí entra em depressão. Então você vê aquela pessoa que ganha muito dinheiro, que você fala, poxa, tá super feliz, tá fazendo o que gosta, tá só trabalhando com a internet, não sei o que, tá em depressão. Por quê? Porque a validação do outro me importa. Então, como o outro me vê, o like que ele me deu ou que ele deixou de me dar, me importa. Então, é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar em nós, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente não se afete com o que o outro fala. O filme começa com uma afetação de algo que ela ouviu de uma crítica. Não significa que se ela não serve para esse trabalho, que ela não vai servir para outro. Não que ela deixou de servir para aquele trabalho, deixou de servir para aquela pessoa que viu nela uma pessoa que já envelheceu e que não vai servir mais para aquele trabalho. Mas por que não para outro? Então ela se sentiu tão diminuída que ela se sujeitou a tomar uma substância, né? Não vou chamar de droga porque não é isso, né? É uma substância, né? Que mudou totalmente o que ela era, porque ela não acreditava nela. Esse foi o princípio. Porque se ela acreditasse nela, ela ia falar, tá bom, esse babaca não quer que eu trabalhe mais com ele, tá tudo certo, eu vou procurar outra coisa. Eu vou para um outro tipo de programa. Eu vou para um outro canal de televisão. Então, nós temos escolhas. Nós temos escolhas. E como o Daniel estava falando dos procedimentos estéticos, não tem nada de mal fazer procedimento estético, mas a gente tem que ter cuidado. Até onde isso vai me afetar? Porque tem gente que se olha no espelho e não se enxerga mais. Não vê mais a sua essência. E daí se deprime. Né? Teve um caso de um moço que se tatuou o rosto e tudo mais, e ele não se enxergava mais. Ele não conseguia mais lembrar dele sem aquilo.
Se ele se sente bem assim, ótimo. Mas e se ele não se sente mais bem assim? Né? A gente consegue reverter? Então, a nossa consciência antes de fazer esses procedimentos estéticos, né, e depois que a gente faz. Tem muita gente que precisa de terapia, porque fez tantos procedimentos estéticos que não consegue se reconhecer. Então, não há nada de mal, desde que você consiga ficar bem, você consiga se entender e entender que as críticas, os julgamentos, eles sempre vão existir. Mas como você lida com isso é que é o importante. Porque as pessoas vão falar de você, vão falar, gente, mesmo a gente que não faz nada de procedimento estético, vai falar, olha, ela tem um olho caído aqui, tem uma ruga, tem um nariz grande, tem um não sei o quê, né? Vão falar. Mas como você lida com isso é que é o importante. Se isso te fere, você precisa curar essa ferida. Agora, como você vai curar essa ferida depende de você, né? Então, como que ela foi curar a ferida dela no filme? Ela foi na substância. Só que isso não fez bem para ela, né? E a consequência, vocês vão ver no filme a consequência. Mas, e não assiste os 10 minutos final, porque nem vale a pena, não vale. Eles erraram no final. No final, corta ali os últimos minutos. O moço tomou uma substância muito forte e fez um final que não foi legal, né? No final ele tomou uma substância, então, tipo, não foi, né? Mas a gente precisa ficar bem com a gente. Esse é o principal da vida, da vida. A gente precisa ficar bem com a gente. Agora, enquanto a opinião dos outros for mais importante, o like do outro for mais importante do que a sua própria essência, aí fica difícil, né? Uma das coisas também que faz a gente pensar nessa análise espiritual são as nossas más tendências, né? Quando a gente nasce, a gente vem com as tendências do nosso passado. As boas tendências e as más tendências também. Se a gente veio para cá, gente, se a gente reencarnou na Terra, é porque a gente ainda tem coisa para aprender, né? Senão, a gente estaria num planeta mais evoluído. Então, quando a gente tem algumas más tendências, a gente traz isso para a gente. A gente tem que tratar dessas más tendências com a ajuda dos pais quando a gente ainda é pequeno. Senão a gente vai levar isso com a gente, né? E a gente levando isso com a gente vai se afetar com essas pessoas que vão falar algumas coisas, com esse comentáriozinho, com o unfollow, né? Com o cara que deixou de seguir, com o dislike, né? Com o cara que deu o joinha para baixo no YouTube, para o cara que deixou de dar o like. Então, se isso para a gente é mais importante, a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Então, gente, vamos refletir um pouquinho, assista a substância, tirando os 10 minutos finais. Assista a substância, né? Você concorda comigo, né, Daniel? O final é ruim, né? Não, é horrível, o final é horrível, porque você para e fala, pera, a proposta que a gente discutiu todo o tempo aqui é exatamente essa. E aí eles se perderam no final, né? Podiam ter feito um filme um pouquinho menor, mas se perderam no final. Mas eu acho que ele tomou a substância no final, não foi bom, e daí ele fez aquilo no final. Mas, gente, falando em final, terminamos. Semana que vem a gente volta com uma análise espiritual de um filme, de uma série, de um desenho, do que vocês quiserem. Aliás, deixa sua sugestão aqui. Deixa seu like, né? E se inscreve no canal. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais.
Tchau, tchau.